de 2023. E nós vamos fazer uma aula aqui hoje sobre as leis de Kirchhoff, tá bom? Aí eu peço que mutem os microfones, aí só liguem quando forem perguntar, tá? Porque dá interferência aqui para mim, tá bom? Então, pessoal, seguinte. Para a resolução de circuitos, nós temos duas leis que são fundamentais, que são chamadas de leis de Kirchhoff. Kirchhoff. Certo? A primeira é chamada de lei dos nós. Lei dos nós. Que diz que o somatório, ou seja, todas as correntes, todo o cálculo de corrente que entra e sai no circuito, ou seja, o somatório das correntes, tem que ser igual a zero, beleza? E nós temos a lei das malhas. Das malhas. Que diz que o somatório das tensões no circuito, entrada e saída, tem que ser igual a zero. Muito bem. Então, eu vou fazer isso aqui na prática, né, para que vocês entendam, beleza? Eu vou começar por esse circuito aqui em cima, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um exemplo. Vou pegar isso aqui, certo? É o que eu já escrevi. Vou copiar e vou colocar aqui em cima. Fique bem identificado. Beleza. Eu vou mudar a cor aqui e vou fazer o seguinte. Eu quero determinar V0 aqui, desse resistor de 2 ohms. Pois muito bem. Eu tenho uma tensão de 4, 1, 3, 4 e 2 de resistência. Eu vou começar aqui pela lei dos nós. Como que eu faço? Eu falo que aqui eu tenho um nó, que eu vou chamar de A, certo? Nesse nó está vindo uma corrente saindo dessa tensão, que eu vou chamar de I1. Passa por esse nó A, vem uma corrente I2 para cá, e uma corrente I3 para cá. Muito bem. Então, o que que eu posso tirar dessa equação aqui? Que no ponto A, né, no nó a minha corrente I1 vai ser igual a quê? A minha I2 mais a minha I3. Muito bem. Lembrando que a lei de Ohm, primeira lei, diz que tensão é igual a resistência pela corrente. Se eu quero determinar o fluxo da corrente que está fluindo por esse circuito, então eu tenho que tensão dividido pela resistência. Muito bem. Se eu tenho esse circuito aqui, pessoal, eu tenho que falar que essa parte aqui está o quê? Aterrada. Se está aterrada, o potencial aqui é zero. Muito bem. Isso aqui, quem adota é você, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. A ponta da seta vai ser minha positiva e a rabeira dela vai ser o quê? A minha tensão negativa. Para I1, como que fica? I1 vai ser o quê? VA
menos 4 menos 4 dividido por 1, que é a minha resistência, de acordo com a lei de Ohm. Bem, agora aqui, I2, 0 menos VA, dividido por 3, aqui, mais o meu I3, que é 0 menos VA, dividido por 4 mais 2, que é 6. Tudo bem? Isso aqui pela lei dos nós. Então, agora eu tenho que reorganizar a minha equação. Como que fica? Fica VA menos 4, dividido por 1 fica da mesma forma, menos VA dividido por 3, menos VA dividido por 6. Beleza. Então, qual que é o meu objetivo aqui? Eu tenho que determinar essa tensão aqui. Se eu determino esse ponto de tensão, então eu vou saber qualquer valor de corrente. I1, I2 ou I3. Beleza. Eu tenho 6 aqui. Olha o que eu vou fazer. 6 e 3 aqui. Eu tenho que tirar isso aqui de fração, certo? Então, eu tiro pelo mínimo múltiplo comum, que é o quê? 3, 6, e faço o quê? A divisão. Por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2, certo? Então, fica por 2. Aqui vai dar 1, e aqui dá 1, até dar unidade. Então, meu máximo divisor comum, meu mínimo de múltiplo comum é 3 vezes 6, que dá 6. Como que fica? 6 aqui, igual 6 menos 6. Por que que você está repetindo? Porque eu tenho que fazer a propriedade das frações nessa equação aqui. Olha só, 6 dividido por 1, 6. 6 vezes VA menos 4, eu posso escrever assim, ó, 6 VA menos 4. 6 dividido por 3, 2. Menos VA menos 2VA. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes menos VA, VA. Certo? Então, simplificando, o que que vai ter? Vai ter 6 que multiplica VA, menos 4, igual menos 2VA, menos VA. Beleza. Agora é multiplicação. 6 vezes VA fica 6VA. Menos 6 vezes 4, 24. Menos 2 com menos 1 fica menos 3VA.
Beleza. Então, eu tenho que colocar termo com termo, independente com independente. O que que eu faço? Passo o menos 3 para o outro lado, ele fica positivo. Fica 6VA mais 3VA. E o menos 24 passa para o outro lado o quê? Positivo. 24. Toda vez que você passa a igualdade, o número muda de sinal. Então fica 6 mais 3, 9VA, igual a 24. Certo? Então fica 24 dividido por 9 vai dar 2,6. Então, a tensão que tem aqui, o ponto A, vai ser de aproximadamente 2,6 volts. Beleza. Ah, professor, eu quero determinar a minha corrente 2, por exemplo. Eu sei que 2 é igual ao quê? Menos VA dividido por 3. E dá o quê? Menos 2,6 dividido por 3. Certo? E isso dá 0,88. 2 dá menos 0,88 amperes. Eu quero determinar, por exemplo, agora, o quê? Meu I3, eu sei que é menos VA dividido por 6. Então, como que fica? Menos 2,6 dividido por 6, certo? Então, fica 2,6 dividido por 6, dá 0,43. Então, meu I3 menos 0,43 amperes. Ah, mas eu quero determinar o meu I1. O que é o meu I1? É VA menos 4, então que fica o quê? 2,6 menos 4, que dá menos 1,4, dividido por 1 dá menos 1,4 amperes. Vem a pergunta. Professor, se a corrente D é negativa, significa que está errada? Não, não significa que está errada. O valor da corrente está o quê? Correto. O que acontece é que o fluxo, né, o caminho que você adotou para que ela seguisse é o contrário. Ao invés dela estar subindo por esse nó, ela está fazendo o quê? Esse caminho. Vem em 1, chega num ponto 0, sobe 2, e para cá vem e 3. Beleza? E aqui é o meu I1. Tudo bem? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu aqui? Eu posso continuar? Posso continuar aqui, pessoal? Professor, está me ouvindo? Tô ouvindo. Só entendi um pouco, né?
Fazer o quê? Eu não entendi. Eu entendi bem pouco, né? Como é que é? Tá dando muito ruim seu sinal. Fala aí de novo. Estou falando assim, entendi um pouco, né? Não É, assim a base, não. É questão de prática também, né? é. Praticar Mas, também. mas você conseguiu entender o que eu quis passar aqui? Beleza? Você, 100% Beleza. não, viu, professor? Mas Então tá. Mais alguém? Então, eu vou pro próximo, tá? Pela lei das malhas agora. Quem quiser pode printar aqui, tá? Vou pro próximo. Então, agora eu vou apagar aqui e vou fazer pela lei das malhas, para que vocês vejam como que faz. Beleza. Então, agora eu vou fazer pela lei das malhas. O que que é o segredo de fazer pela lei das malhas? Você fala que tem uma corrente circulando por aqui, valor I1, e aqui um I2, uma corrente I2. Beleza. Então, diz o quê? A lei das malhas diz que o valor da tensão delas tem que ser igual a zero. Eu vou chamar esse aqui de malha 1 e esse aqui de malha 2. Certo? Então, eu tenho duas malhas. Beleza. Então, vamos lá. Vou começar pela malha 1. Malha 1. Sempre começo pelo resistor. Então, lembrando-se sempre da lei de Ohm, que V é igual a RI. Então, tenho que pegar aqui, como eu quero as tensões, eu tenho que pegar o valor da resistência e da corrente. Beleza. Então, vou começar aqui. Malha 1. Então, eu tenho que 1 pela corrente I1, porque aqui meu resistor é de 1, minha corrente é de 1, desce para cá, que eu estou adotando a malha 1 como a minha principal, mais 3, e pego o quê? A diferença entre o quê? I1 menos I2. Por quê? O 3, ele está dividindo o quê? Duas malhas, 2 e 3. Então, fica I1 menos I2. Muito bem. E a corrente vem e toca primeiro em quê? Em menos 4 volts. E eu fechei o circuito. Zero. Tudo bem. Então, agora é álgebra. Fica aí 1 mais 3 e 1 menos 3 e 2. E o 4 que está negativo passa para o outro lado o quê? Positivo. Muito bem. Então fica I1 com mais 3 e 1, 4 e 1. Menos 3 e 2 igual a 4. E eu tenho aqui a minha primeira equação. Beleza? Muito bem. Agora eu vou fazer para a malha 2. Malha 2. Beleza. Começo aqui pelo resistor de 4. E o quê?
4 e 2. Que agora estou adotando a malha 2 e a corrente que está circulando por ela é a 2. Mais 2 e 2. E agora que vocês têm que prestar atenção. Por quê? O 3 ele está dividindo a malha 1 e a malha 2. Como eu adotei agora a malha 2 como a minha primária, fica o quê? 3 que multiplica o quê? E 2 menos e 1. E fecho a minha malha. Igual a zero. Muito bem. Então fica 4 e 2 com mais 2 e 2, fica 6 e 2. Mais 3 e 2, menos 3 e 1. Tudo isso igual a zero. Beleza. Então fica 6 mais 3 e 2, 9 e 2. Menos 3 e 1, igual a zero. Tudo bem. Então fica aqui 9 e 2. O meu menos 3 passa para o outro lado aqui, positivo. E agora eu posso achar qualquer corrente que eu queira. Eu quero achar primeiro o meu I1. Então, como que fica? Eu pego 9 e 2 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, o meu I1 vai ser o quê? 3 vezes o valor de 2. Agora, o que que eu faço? Pego a minha equação 2, que eu achei, e vou jogar na equação 1. Então, no lugar de 1, eu substituo por 3 e 2. Então, como que fica? Fica 4. No lugar de 1 aqui, eu jogo 3 e 2. Menos 3 e 2. Igual a 4. Então, fica 12 e 2. Menos 3 e 2. Igual a 4. Então, fica 12 menos 3, 9 e 2. Igual a 4. Então, meu I2 vai ser o quê? 4 dividido por 9 amperes. Se você quiser dividir, você pode dividir também. E 4 dividido por 9 vai dar aproximadamente 0,44 amperes. Se eu quero saber o valor de 1, é só jogar o valor aqui. Fica 3. E o valor de 2 que eu tinha achado de 0,44. E esse valor me permite ter o valor de 1,3 amperes. Se você parar para ver, esse valor aqui, por questões de arredondamento, ele é aproximadamente o valor de 1,4 que nós achamos na primeira, certo? Se você quer achar o valor de V0 aqui, como que você faz? Utiliza a primeira lei de Ohm. V0 é igual à resistência que eu tenho aqui de 2 pela corrente que está circulando por aqui, que é 2, que é 0,44. Então, minha tensão aqui vai ser o quê? 0,88 volts.
certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Beleza? Tem alguma dúvida? E aí, pessoal, alguma dúvida? E aí, pessoal, alguma dúvida? Porque se não tivermos, eu já vou encerrar aqui a nossa web, tá? Temos alguma dúvida? Temos alguma dúvida, pessoal? O senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Mas dúvida vai ter, a gente vai, né, elevando, mas sempre vai ter essa dúvida, né? Mas a gente vai, o que que faz aqui? Não, mas só que eu tô aqui para solucionar. Mas qual que foi sua dúvida aí, o Aleildo? Vai chegar aqui nessa legião aqui, esse finalzinho aqui, é um pouco de dúvida, né? Aonde que você fala? Esse final aí Aqui? é, é que Aqui? mais isso, Aqui, pegando aqui e substituindo aqui, no valor aqui, né? correto, aham. Ah, tá. É o que que você quer? Você quer achar o valor de uma corrente primeiro, para depois achar a outra. Então, ou você pode escolher I2 ou I1. Eu escolhi I1, né? Então, 3 aqui, ele passa aqui dividindo, certo? Então, Certo, fica o quê? I1, né, vai ser o quê? 9/2 dividido por 3. 9 dividido por 3 dá 3/2, certo? Então, o que que eu descobri? Eu descobri que o meu valor da minha corrente na primeira malha, ela vai ser o quê? 3 vezes o valor da minha corrente na segunda malha, que está circulando a segunda malha. Então, o que que você faz? Pega esse valor e substitui nessa primeira equação, beleza? Então, no lugar de 1, você vai substituir por 3/2. Então, fica 4 vezes, que multiplica 3/2, menos 3/2 igual a 4, certo? 4 vezes 3 dá 12. Menos 3/2 igual a 4, certo? certo, 12 menos 3, 9, igual a 4. Então, meu I2 vai ser quanto? 4 dividido por 9. E isso vai me dar 0,44. Beleza? Então, meu I2 eu sei que vai ser o quê? 0,44. Beleza? Mas eu quero achar o meu I1 também. Então, como que eu faço? Volto nessa segunda propriedade aqui, nessa segunda equação, que eu sei que o meu I1 é 3 vezes o valor da corrente I2 que eu achei. Então, fica 3 vezes 0,44 dá 1,33 amperes. Certo? Aqui tudo bem? certo. Tudo Beleza. bem. Se ele por acaso pediu o valor de V0, pergunta a você, qual que é a corrente que está circulando aqui nessa malha? Aqui no 2? Qual que é a 2, corrente? A corrente. 2, né? Isso, e V 2. dois, E 2. 2, Então fica o quê? Lei de Ohm. V é igual a RI. Então tem o quê? O V0, que é a minha tensão nesse resistor, vezes, então vai ser a resistência, 2, vezes o valor de I2 que você achou, certo? Então, que é 0,44. 2 vezes 0,44 dá 0,88 volts nesse local aqui, tudo bem? Ah, tá, ok.
Você entendeu agora o que eu fiz? Eu gosto, tranquilo agora, de boa. Outra, aquela da lei dos nós, você entendeu também? Naquela foi mais prática, mais É, tranquilo. por quê? É porque a vantagem da lei dos nós é que ela é mais simples, certo? E enquanto que a desvantagem da lei das malhas, como você viu aqui, o que que acontece? Ela exige um pouco mais de conta, certo? Mas que vocês também chegam no mesmo valor. Por exemplo, o valor da corrente que chegou aqui, naquele lá, deu o quê? 1,4, certo? Certo. 4 amperes. Isso aqui foi por quê? Questão de arredondamento, certo? Daqui da dízima periódica, aqui da dízima periódica. Então, é praticamente o mesmo valor das correntes, certo? Nas duas leis que você adota. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Mais alguma dúvida que eu posso te ajudar? Não, não, tô tranquilo, só assim mesmo. É, Tá de boa. beleza. Então, Aldeide, o que que eu vou fazer? Ali, eu vou tirar aquela última atividade, jogo o ponto dela para as outras duas, tá? Porque não vai dar tempo mesmo, vocês só têm mais 2 encontros comigo, e eu quero passar mais conteúdo para vocês e ajudar vocês também a fazer aquela segunda atividade também, tá ok? Sim, Beleza? beleza. Então, você tem mais alguma dúvida? Não, tô tranquilo, só isso aqui mesmo. Alexandre, você tem mais alguma dúvida? Não, professor, não tem não. Deu para entender aí, né? Deu para entender? Deu. Beleza. Então, pessoal, eu vou parar aqui a gravação, tá?